parei por causa da pandemia. Uhum. O que eu atendo mais é transtorno, né? Daí eu só converso com as mães pelo WhatsApp. Qual transtorno? Opositor? Não, é autismo, né, que eu atendo. Ah, tá. É, Ai, que legal. Eu também gosto bastante dessa área. é. Mas eu ia retomar tudo, né? Mas aí veio essa leva aí, né? Vamos aguardar. Tudo passa. Sim. Daí eu faço mais, é um trabalho com as famílias, né? Pelo celular mesmo. Uhum. Pessoal, então vamos lá, meus amores, vamos começar. Primeiro eu vou trabalhar o conteúdo da aula de hoje. E daí, ao final, quem tiver dúvidas do conteúdo da aula passada, como eu tive lá que mudar, né, que eu fui participar de uma mesa redonda, daí eu gravei tudo, eu vi que muita gente assistiu, mas daí sim, eu fico e eu dou uma revisada no conteúdo da aula passada, tá bom? Bom, se der tempo, nós temos 3 artigos. De manhã não deu tempo de olhar os artigos. Então, vamos ver aqui se vai funcionar. Vocês têm alguma dúvida, pessoal, dos trabalhos, da aula até então? Vocês têm algum questionamento? Tá fraco, ô, gente? Cadê o povo? Estão pensando No que... momento, não. No momento tá Não? tranquilo. Cadê? Boa noite. Deixa eu Boa noite. aproveitar e perguntar sobre o trabalho de novo. Pergunte. Eu prefiro que pergunte para mim, né? Tá. Sobre a observação da criança, você já falou, colocou roteiro, mas eu não vi assim se a gente pode estar fazendo a observação, indicando, por exemplo, o tipo do brinquedo, se é de locomover, se é Pode, você vai fazer uma descrição. por exemplo, se a criança está brincando sozinha ou está com outro, se interage. Bem assim. Também isso? Bem assim. Ah, então tá. Por exemplo, você vai observar uma criança, né? Vou contar um fato, né? Eu fui trabalhar numa prefeitura, numa escola, fui dar uma palestra de manhã cedo. Cheguei lá, a escola estava fechada. Ah, tá aí, bonita. Ah, danadinho. Meu, tem até fundo da tua aula. Ô, Elisane, eu não consigo colocar fundo. Você vai me ensinar, hein? Eu não consigo te escutar, Tasco. Ó, ô, Elisane. Tá com o microfone desligado. Oi. Quer colocar agora? Você vai me ensinar a colocar fundo. Sabe que no Skype eu consigo. Aqui, menina, eu já quebrei a cabeça. Mas outra hora daí você me ensina. E você tá bem? Conseguiu chegar em casa? Sim, graças a Deus. Então, né, como eu estava colocando, eu estava observando uma criança. Daí eu fui dar uma palestra, fiquei lá esperando a zeladora abrir a escola e eu fiquei com o filho dela. Aí o filho dela pegou um pedaço de madeira, né? Pegou um pedaço de madeira e eu fiquei observando. Em menos de 2 minutos ele transformou aquele pedaço de madeira em arma, em cavalinho, tá? Então você vai contando. Ai, a criança sentou. Ai, ela brincou de comidinha, ela fez comidinha. Ela riu. Ela fez cara de brava. Ela saiu, ela chutou o brinquedo. É assim, Gleice. Entendido? Entendi. E assim, se a criança também gosta, não sei se a gente vai entrar nessa análise, por exemplo,
Já observei, mas a criança brincando com papel, dobradura e sempre está fazendo algum tipo de ferramenta, arma, algo assim. Você coloca. Tá. Tá? Porque assim, ó, né? Se alguém leu lá os artigos, tem um deles, eu acho que o artigo de hoje, ele mostra um pouco da linha do tempo da criança. Então, por exemplo, lá na era, até a era 90, até 2000, ainda se dava brinquedo de arma para criança. Hoje é proibido. Existe aquelas armas de brinquedo de água, não sei se vocês já viram, mas é proibido. Meus irmãos tinham aqueles revólverzinhos de espoleta. Meu pai dava de presente para eles de Natal aquilo. Então, hoje não se dá. Eu adorava aquelas arminhas. Oi, Antônio. Eu adorava aquelas arminhas, era muito bom. Parecia um mini revólver aquilo. Mas tem aquelas Nerfs hoje também ainda, não tem? Tem. Então, Só tem que, para comprar. claro, a gente orienta a não dar. E em escola não existe. Ah, sim. Lá no CMEI, se a criança começa a brincar com a arma, a brincar de querer matar, sei lá o quê, é difícil aqui o Jorge, ó. Professora, Oi. mas é tão natural, principalmente dos meninos, brincarem com arma e quererem, né, essa brincadeira. O que acontece? Geralmente, em CMEI, né, em lugares educativos, sempre vai ocorrer a intervenção da pessoa que está acompanhando. Mas e em casa? E em casa? A gente tem que proibir? Não pode deixar? Olha, o ideal é proibir mesmo. Se você ler lá o Manual dos Direitos da Criança, a questão tem alguma coisa ligada aí. A proposta da proposta da criança segura, isso é algo que nós não incentivamos. Claro, em algum momento eles vão brincar de luta. Eu atendi um menino que ele tem ainda, até hoje eu me dou com a mãe dele, síndrome de Down, tá? Ele só brincava de luta. Então, eu recebia muitas reclamações que ele só batia. Daí, um dia eu fui conversar com a mãe tinha um colchão enorme em casa, um colchão, de cama, assim, velho, e ele era o bebê, ele tinha 2 irmãos mais velhos, e esses irmãos dele ficavam no colchão, lutando com ele. Então, era só o que ele fazia. Tá? Era só o que ele fazia. O que nós temos que ver é a frequência dessas brincadeiras. Um dia eu cheguei na casa da minha irmã, meu sobrinho estava lá com um videogame enorme, com aqueles canhão. Quando eu vi aquilo, eu quase morri. Aí eu falei, amado, o que você está fazendo? Tia, eu estou matando. Gente, o menino tem 8 anos. Eu fui lá, mas olha, joguei tudo no lixo. R$2.000 jogado no lixo. Então, o que nós temos que buscar, né, Elisane, é a questão do bom senso. Por quê? Porque a criança, ela precisa também se defender. Eu não posso chegar assim para o meu filho e dizer assim, eu não tenho filhos, né? Estou dando um exemplo. Se alguém te bater na escola, tu pega e manda bater, bate mesmo, tá? Não é desse jeito, tá? O que nós temos que buscar é um equilíbrio. O meu pai sempre teve arma em casa, sempre teve. Se vocês falarem com as pessoas antigas,
até, né, até quando foi recolhido as armas, que teve o plebiscito, os antigos sempre tinham arma em casa. Nem por isso que eles matavam alguém. Meu pai nunca atirou em ninguém. Né? Nunca. Né? Jamais. Então, E como é difícil... Oi, Lucimara. Como é difícil fazer essa orientação, às vezes, na escola, porque às vezes a gente recebe os alunos que brigaram, tipo, na hora do intervalo, que um brigou com o outro, e daí a gente chama as famílias para conversar e orientar, e daí os pais chegam e falam assim, não, foi eu que pedi mesmo, eu falei para ele que quando batessem nele era para ele bater, e era para bater bastante, não era para bater pouco. Então, como é difícil fazer essas orientações para as famílias, e daí você contornar essa situação, porque às vezes chegam os pais com essa perspectiva, né? Tipo assim, não, eu falo para o meu filho mesmo, se alguém bater nele, a orientação que eu dou é para que a hora que chegar na escola e alguém bateu, é para ele revidar, é para ele bater. Daí a gente tem que fazer toda essa orientação. Por isso, Laucimara, que a escola, ela precisa trabalhar junto com os meios de comunicação. Violência gera violência. Agressão gera agressão. Então, trabalhar isso com os pais. E a gente sempre fala para o aluno, a partir do momento que você agrediu, usou de violência física, você perdeu a razão. Ah, mas ele me bateu, professora, perdeu a razão. A partir do momento, isso eu fazia muito essa fala no Papa, que eu trabalhava com os adolescentes maiores. A partir do momento que você usou de violência física, a professora, mas não é violência física, é assim, você não agrediu o seu colega? O que é isso? É uma agressão física. A partir do momento que você utilizou de agressão física, você perdeu toda a razão. Então, isso é um trabalho, né, que nós temos que persistir, tá? Persistir. Violência gera violência. Então, eu já vi professoras mandarem a criança ir lá e detonar o outro piá. Eu já vi, eu já ouvi. Então, isso eu acho é o fim da picada. O que é a violência? A violência é o resultado de quê? De relações conturbadas, de relações doentias. Quando eu era criança, nós morávamos ao lado de uma casa onde o pai chegava em casa bêbado. E daí, o que o meu pai fazia? Meu pai pegava todas as crianças e levava lá para casa e escondia, porque ele quebrava tudo dentro de casa. Então, eu não convivi com um pai violento, muito menos alcoólatra. Mas os meus vizinhos conviviam, meu pai tentava ajudar, logicamente. Tá? Então, violência gera violência. Não é porque alguém me bateu que eu tenho que revidar. Claro, nós temos que trabalhar a autonomia dessa criança. Ela não pode ser uma banana, um adulto banana. Todo mundo vai pegar e fazer uma marionete. A pessoa tem que saber se defender. Mas ela pode saber se defender sem agredir. Não é? E nós não podemos pensar que a agressão ela é apenas física. Às vezes, a agressão verbal chega a doer no corpo. Eu lembro que eu atendi uma menina que todo mundo chamava ela de retardada na escola. E quando eu fui fazer a sessão do espelho com ela, e que eu olhei para ela e chamei ela, fiz a sessão de reversão de papéis, de inversão de papéis, que nós trabalhamos dentro do psicodrama, essa inversão de papéis, e eu chamei ela de retardada. Ela tremia, aí depois eu fiz a inversão, que eu era ela e que era para ela me chamar de retardada, ela começou a me chamar de retardada e me gritava, e gritava, e gritava, e gritava. Então, nós só teremos um mundo de paz se nós plantarmos paz.
E a questão da psique da criança. A psique da criança, a construção da psique. De repente, o pai está ali vendo pornografia, a criança está ali brincando. Gente, mas ela está escutando. A criança, né? O pai está ali discutindo com a mãe, sei lá, chamando a mãe de tudo, ou a mãe chamando o pai de tudo, ou o casal, né? Não, existe outro homossexuais, enfim, e a criança está ali escutando. É diferente, eu, Edimarise, adulta, escutar e não assimilar. Então, a construção psíquica, nós temos que observar muito qual é o ambiente que esta criança, ela está inserida. Nós sabemos que a neurose, ela existe. Todos nós temos um pouco de neurose, mas existem neuroses profundas, existem relações psicopatas, existem famílias esquizofrênicas, adoentadas. Uma criança não merece isso. A criança não merece esse tipo de situação. Tá ok? Pessoal, mais alguma dúvida sobre o trabalho? Mais alguma dúvida? Prof. Fale. Com relação ao tempo de observação dessa criança, tem um tempo máximo? Eu não sei Não. se colocou no roteiro. Não, eu deixei livre. O tempo que eu quiser. Exatamente. Beleza, obrigada. Tá? Uma coisa que eu vou dar uma dica para vocês, depois, mais à frente, vocês terão lá os estágios, tá? Então, é bom vocês treinarem esse tipo de observação. Observar. Eu sou muito de observar a criança. Eu sou muito de observar a criança. Às vezes eu vou ao mercado, eu vejo certas situações, eu fico observando. Às vezes eu vejo que o pai é violento, né? Então, tudo isso, eu sou meia xaropinha, né? Quando eu vejo alguma situação com criança. Às vezes você pega um lance de pedofilia, já peguei lance de pedofilia no mercado. Tá? Então, tem tudo isso. Ok? Claro, né? Felizmente também tem crianças que vivem em ambientes saudáveis, em ambientes equilibrados. Nós vamos estar nos aprofundando na questão do papel da família. Então, tem muita coisa aí para ser discutida nessa relação. Aonde que essa criança deve estar na família? Geralmente, a criança, ela passa a ser o quê? O sintoma. A causa é a família. A criança é o sintoma. Reflete tudo nela, né? Bom, pessoal, mais alguma coisa, meninada? Senão eu não saio do chão. Para mim está claro aqui, prof. Obrigada. Mais alguma pergunta, meninada? Sabe o diário de bordo? É isso que vocês vão fazer. O Paula 1, eu já falei, né, na aula passada. Depois eu vou repetir. Pessoal, aula 2, nós vamos falar sobre a questão da epistemologia, sobre a epistemologia, sobre a questão da concepção humana, o modelo de concepção humana. Vamos ver se vai dar, acho que vai, hoje vai funcionar. Tá? Então, a questão da epistemologia, o estudo do conhecimento, a reflexão em torno da natureza do conhecimento. Então, o que é a epistemologia? É o estudo do conhecimento.
Então, o que nós estamos buscando na disciplina de psicologia do desenvolvimento? A questão aqui do conhecimento, do conhecimento. Nós temos que entender que conhecimento só é conhecimento quando eu incorporo e eu transformo isso em ação. Porque por isso que tem muita gente com discurso bonito. Origem grega. É a ciência, o conhecimento, o discurso. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa muito importante. Qual é a concepção de homem que o meu trabalho está pautado? É a concepção ambientalista? É a concepção inatista? É a concepção interacionista? Qual é a concepção que eu estou inserida? Que a teoria que eu defendo, a prática que eu defendo está inserida. Então, o que é a concepção ambientalista? A concepção ambientalista ela vai trabalhar aqui a questão do desenvolvimento. Está ligada a quem? À psicologia do comportamento. Watts, Skinner, Pavlov, os clássicos. Claro que hoje, no século XXI, a psicologia comportamentalista, ela tem outros pesquisadores, ela teve outros avanços, tá? Mas dentro da concepção ambientalista, qual é a visão de homem aqui? O homem nasce uma tábua rasa. Ele nasce uma tábua rasa. E ele vai se desenvolver através do meio em que ele vive. A questão do estímulo e resposta, do seu centro de interesse, do seu desejo. É claro que Skinner, Pavlov, Watson, eles foram criticados dentro da teoria comportamentalista, porque eles desconsideravam o desejo, a fantasia, o sentimento. Claro, né, pessoal? Para a psicologia ela se tornar ciência mesmo, ela teve que perpassar por isso. Então, eles tinham que mensurar aquilo que era observável, palpável. Uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo uma vez num CMEI. Trabalhava num CMEI e eu sempre, dava umas voltas, trabalhava com as crianças, dava apoio para os professores e tal. Um dia eu lá passeando e tal, vi uma turminha brincando no pátio, daí tinha assim, uma deitada, com uma caixa de papelão em cima dela, e a outra deitada em cima, e uma de joelho. Aí eu saí correndo, eu falei, eles vão matar essa criança que está dentro da caixa, asfixiada. Daí eu cheguei lá, eu falei, o que está acontecendo? Não, é um enterro. E eu sou o padre, eu estou rezando. Daí eu peguei e falei, gente, vamos tirar porque ela vai se sufocar. A hora que eu tirei, a menina estava roxa, Então, olha a situação, pessoal? Então, ia ser um enterro mesmo, Então, olha só. Então, olha a imaginação da criança. Então, a criança, ela traz... agora, claro, eu não podia chegar lá e dizer, olha, vocês estão matando. Não. A criança, ela está desenvolvendo o quê? A questão do simbólico. O adulto tem a questão da subjetividade.
Alguém vê eu na rua gritando, pode falar, mas a professora Edi é agressiva. Então, entra o quê? A subjetividade. E a psicologia comportamentalista, ela não tinha como ela ajudar a própria psicologia a se transformar em ciência, e ela, com essas questões da subjetividade. Então, ela precisou trabalhar o comportamento observável, palpável, a questão do modelo, do desenho, do estímulo e resposta. Pessoal, a concepção inatista, ela vai dizer mais ou menos assim: eu nasci assim, eu vou morrer assim. Então, não tem muito o que fazer. Vamos pensar nas pessoas que nascem com alguma síndrome, que nascem com alguma deficiência. Então, não tem. O que a concepção inatista fazia? Lá nos nômades, as pessoas que não conseguiam caminhar sozinha, ser independente, elas ficavam para trás, elas morriam. Na época da Inquisição, as pessoas que nasciam com deficiência eram consideradas o quê? As pessoas endemoniadas, elas eram queimadas. Por isso que eu não concordo que o mundo está pior. Não. Se você lê o livro A Idade Média, você vai ver que o mundo não está pior. Houve muitos avanços positivos. Claro, estamos enfrentando outros problemas. Outros problemas, a violência, a droga, a pandemia, outros tipos de doença. Enfim. Então, dentro da concepção inatista, nós temos a questão bíblica, lá do Adão e Eva, que muitos vão dizer que isso é uma fantasia. Quem sou eu para questionar? Eu não tenho esse poder. Tá? E a concepção de Darwin, que é a evolução do macaco. Que daí nós vamos trazer aqui a proposta evolucionista de Darwin, embriológica, genética, e que hoje se comprova dentro da genética, dentro do estudo evolucionista, que os nossos ossos mudaram, que o crânio do cérebro mudou, que muita coisa mudou. Nós somos seres mutantes. Nós estamos em modificação. Eu já vi estudo genético assim, que a família toda era de uma estatura baixa. De repente, nasceu um altão. Sei lá que explicação é essa. Tá? Então, nós temos aí a concepção interacionista. A concepção interacionista, ela vai dizer o quê? Epa, o homem nasce um ser biológico. E ele é influenciado pelo meio social, meio físico. Aqui nós temos a teoria de Vygotsky, a teoria de Vallon, e todos os estudiosos que não negam... Professora? Oi? E qual que é a principal diferença entre a interacionista e a ambientalista, sendo que as duas, falam do meio? A interacionista e a ambientalista? Então, a ambientalista, ela nega, ela não dá tanto ênfase ao biológico. Tá? Ela vai dizer que o homem nasce uma tábua rasa, que o meio é que vai estimular. E a concepção interacionista, ela não nega o biológico. Tá? Ela vai dar ênfase à memória genética. Entendeu agora?
Entendi, obrigada. Então, ela vai dizer, a concepção ambientalista, ela nega. Ela vai dizer, o homem nasce oco, vazio. E a concepção interacionista, não. Ela vai dizer, não, o homem nasce um ser biológico, ele tem uma memória genética, ele traz uma história nos genes. E que vai se modificar através da interação. Só que, veja bem, lá na ambientalista, nós vamos ter o quê? Uma linha comportamentalista. Estímulo e resposta. Aqui na concepção interacionista, nós vamos ter Vallon, Vygotsky, nós vamos ter Piaget, que vão trazer, Piaget vai trazer a questão do meio, Vygotsky vai trazer a questão da linguagem, da cultura, Vallon vai trazer a questão do movimento. Então, são visões teóricas diferenciadas. Tá? Hoje, nós defendemos mais a concepção interacionista e também a ambientalista. Então, a interação do homem com o meio físico, o homem se relaciona com a cultura, com os objetos, ele vai estar lá em movimento junto com os demais. E aqui Piaget, Vygotsky e Vallon também. Pessoal, vocês entenderam essas três concepções? Podem me perguntar. Eu explico quantas vezes for necessário. Por que é importante vocês entenderem isso? Para vocês saberem qual é a concepção teórica que vocês vão atuar. Daí, qual é a visão de homem? Eu, por exemplo, como eu trabalho muito com deficientes moderados e severos, eu utilizo muito das técnicas comportamentalistas. Mas, ao mesmo tempo, nós trabalhamos com a visão de homem interacionista. Vou dar um exemplo de um menino de 18 anos, que eu trabalhei com ele 2 anos. Ele não tem laudo até hoje, ele não fala, ele só faz mas ele tinha várias crises convulsivas, ele tomava remédios fortíssimos, ele tinha um problema de higiene, que ele não tomava banho, um problema crônico com a família, que foi feito vários trabalhos de acompanhamento e tudo. Então, assim, um menino que poucas pessoas gostavam dele, lá onde eu trabalhava. E ele ficou comigo durante 2 anos, num grupinho, que eu fazia um trabalho lá. E quando eu fui trabalhar com ele, uma pessoa que já tinha trabalhado com ele chegou para mim e falou assim, professora, não adianta fazer nada com ele. Ela deixava, eu via mesmo. Quando eu passava, às vezes a porta estava aberta, eu via que ela deixava ele lá no canto. Porque realmente o cheiro dele era complicado. Só que assim, para mim, cheiro de cocô, de xixi, de podre, não faz diferença. É uma coisa muito bem resolvida para mim. E principalmente quando você está em atendimento, Então, eu já trabalhei muito com deficientes múltiplos, que eles usam fralda. Então, de repente, você está lá atendendo, e ele está lá, fazendo as suas necessidades, claro, para seu atendimento, alguém troca, tudo isso. Mas, é aquela história, tem gente aí com muito mimimi e quer trabalhar com gente, não entendo isso, tá? Igual, tá escorrendo o ranhozinho aqui da criança. Daí, vai lá, ensina a criança a limpar o nariz, que isso já é um trabalho, já é um trabalho, de percepção e tanta coisa. Ai, não aguento os ranhozinhos das crianças. Senhor, dai-me paciência.
tá? Então, esse menino, né, esse moço, que ele tinha uma idade cronológica de 18 anos, mas ele tinha a idade simbólica dele, de desenvolvimento, de 6 anos. Aí ele ficou comigo e com um grupinho, né? Um falava, o outro andava, o outro era fogo na roupa, queria resolver tudo. E eu comecei a fazer um trabalho com ele. E eu percebi que ele imitava os outros. Então, foi muito bom para ele esses 2 anos, que ele conviveu comigo e ele conviveu com essas pessoas que tinham um desenvolvimento um pouco à frente dele. Por isso que não existe grupo homogêneo, sala homogênea. Então, nós, da escola, nós percebemos que ele se desenvolveu muito. Quando chegava alguém, ele queria cumprimentar, ele queria dançar, ele queria conversar. Eu trabalhei muito com uma professora de dança maravilhosa, a professora Patrícia. Que professora dedicadíssima. Ela fazia um trabalho assim, ela acreditava, né? Ela acreditava, podia ser cadeirante, podia ser, ela acreditava na capacidade, ela investia nas especificidades, no potencial, do indivíduo. Então, por que eu estou colocando isso? Não existe mais, é uma sala homogênea, uma turma homogênea. Como é importante a criança conviver com outras crianças, às vezes mais desenvolvida do que ela, por isso da inclusão. É claro que tem casos de inclusão que não tem sucesso, por várias razões, mas muitos têm sucesso. As próprias escolas especializadas hoje, elas não são mais específicas. Aqui só atende síndrome de Down, aqui só atende deficiente intelectual, não. Se mistura, coloca um andante com um que não anda, um que fala com o outro que não fala. Então, essa interação, você vai aprender com os pares. Pessoal, um pouquinho de cada teórico, hoje nós vamos ver. Então, Jean Piaget, ele nasceu na Suíça, ele fez pesquisas com os próprios filhos, ele era biólogo, ele escreveu um texto, se eu não me engano, com 7 anos, ele observava os moluscos, o desenvolvimento, foi isso que começou a chamar a atenção dele em relação ao conhecimento. E ele acreditou que as crianças aprendem diferente dos adultos. Então, ele tem um trabalho aqui, pioneiro, em relação à inteligência infantil. E a teoria piagetiana, ela vai trazer 4 fatores importantes. O biológico, os exercícios, experiências, as interações sociais, tá? E a equilibração. O que é esse biológico? É a maturação do sistema nervoso. Por isso que uma criança, ela tem as fases para caminhar. Coloca no andador, daí fica com o pé torto, fica com problema na coluna. Deixa que ela vai levantar, ela vai cair, ela vai levantar, ela vai cair. Aí quando ela começa a andar, ela só corre. Por quê? Porque o cérebro dela manda ela correr. Porque o cérebro dela manda ela correr. As experiências, a ação sobre o objeto. Então, a criança está lá, né? E bate. Ela está fazendo o quê? Experiências. Ela está explorando o mundo.
as interações sociais, a linguagem. Eu atendi um menino com 3 anos, faz muitos anos, ele falava muito bem já. Falava todas as palavras, tudo. Ele tinha uma babá que conversava com ele o tempo inteiro. Então, essa loucura de você conversar com o bebê, conversar com a criança, isso é fundamental. É fundamental. A equilibração, então, as respostas dos problemas. Então, como que a criança aprende para Piaget? Equilibração e desequilibração. Novos esquemas. Então, eu tenho uma criança lá que não consegue subir uma escada. Eu vou ensinar, eu vou trabalhar com ela o estímulo da escada. Então, eu vou trabalhar até ela assimilar esse novo esquema. Então, o que a teoria piagetiana traz? O conhecimento, a experiência, a questão sociocultural e equilibração. Piaget foi muito criticado por alguns estudiosos que ele não estimulava a questão afetiva. É que Piaget não entende a afetividade como essa coisa mimimi, piriquipi, né? Ai, meu amorzinho. Só falta cantar aquela música, né? Lá vem meu amorzinho. Uma musiquinha assim que tem. Sabe? Não. O que ele entende como afetividade? Quando esta criança, ela participe do meio. E uma outra questão que Piaget traz de uma maneira muito clara é a questão de que não se dá a resposta para a criança, se cria situações, problemas. Outro dia, minha sobrinha postou um vídeo da netinha lá da minha irmã, um pote enorme, colocaram um copo de iogurte, e uma colher, e uma mesa totalmente fora, uma mesa de adulto. Quando eu comecei a ver aquele vídeo, eu pensei, tadinha da menina, né? Uma cadeira enorme, aquele pingo de gente, um pote enorme, uma colher de adulto. Eu comecei a ver o vídeo, eu falei, mas ela não vai conseguir comer. Ela pegou a colher, tentou 2 vezes, não conseguiu, o que ela fez? Enfiou a cabeça dentro do pote, mandou bala. Por quê? Uma criança, olha que situação, problema, quer dizer, minha sobrinha não teve intenção nenhuma, mas eu, com meu olhar aqui, de psicologia do desenvolvimento, olha que situação, problema. Claro, essa menina, ela tem o quê? Um cérebro a 1000 por hora, num ambiente estimulador e um cérebro que funciona, que as sinapses estão funcionando. É diferente. É diferente de eu ter lá uma criança com deficiência intelectual, às vezes leve, também tem suas dificuldades, moderada e severa. É diferente. Ok? Então, a trabalhar a questão aqui da assimilação, você vai trabalhar aqui a questão da assimilação e da acomodação, que são processos diferenciados, mas que acontecem no mesmo momento. Então, quando a criança está lá com a colher, tentando pegar o iogurte, ela está assimilando. Quando ela vai lá, pega o iogurte, leva até a boca, ela está o quê? Acomodando. Então, aqui ela vai assimilar o esquema,
ela vai assimilar novos esquemas. A acomodação, ela se faz presente por quê? Porque ela aprendeu um novo esquema. Ela fez o quê? Uma nova sinapse, que foi lá no cérebrozinho dela, lá no sistema nervoso central, e fez a conexão. E ela aprendeu. Tá? Nós temos aí a Davis, ao momento de assimilação, de acomodação, de modificação. E aqui, Piaget, eu acho fantástico essa contribuição de Piaget, quando ele traz aqui o conhecimento físico, lógico, matemático e social. Tá? O que é esse conhecimento físico? É conhecendo o mundo. Então, a criança é bagunceira, a criança é arteira, né? Você escuta esse termo. Não. O cérebro dela está a 1000 por hora. O cérebro dela está querendo explorar o mundo. Aí cabe a nós a dar limite. A pessoa casou. Primeiro eu vou decorar a casa. Não, primeiro tenha filhos. Né? Gente, não tem espaço para a criança brincar. Tira o sofá. Estimula o teu filho. O que é mais importante, o vasinho ou o cérebro do teu filho se desenvolvendo? Tá? Então, vamos pensar nisso. A questão lógica matemática, o que é o pensamento lógico matemático? Aqui entra o quê? A interpretação. Entra a interpretação, o poder de síntese. Isso é o maior mal hoje. Que é o pensamento lógico-matemático. É quando você pede para a pessoa pensar sobre alguma coisa. Você pede para pensar sobre alguma coisa. Não dá para pensar. Não dá. A questão social é o conhecimento do mundo, são as relações. Então, para Piaget, nós precisamos desenvolver nas nossas crianças o conhecimento físico, lógico, matemático e social. Daí entra lá as fases piagetianas, que eu não vou entrar, que é a sensório-motora, a pré-operatória, a operatória concreta e a formal. Pessoal, qual foi a contribuição de Piaget para a educação? Na realidade, quando Piaget começou a escrever e fazer pesquisas na área do conhecimento, ele não tinha intenção nenhuma de contribuir para a educação. Ele começou a ser convidado a dar palestras. Então, ele acabou indo para esse lado, e lógico, depois ele foi estudar psicologia, escreveu sobre a psicologia também. Então, a grande contribuição é o quê? Estabelecer objetos educacionais. Ele fez a oposição às teorias comportamentalistas. Não é estímulo e resposta, mas é a interação com esses objetos. Os diferentes estilos de aprendizagem, as estruturas cognitivas. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Alguém quer perguntar? Estão sabendo tudo? Fala sério. Não, prof, é que a gente está estudando com a professora Ana também, fazendo resumo dos capítulos, e na verdade, está bem esclarecedor a sua aula. Na realidade, eu não vou me aprofundar, Nós vamos entrar em outros teóricos, tá? Mas eu tenho que dar uma pincelada aqui, Então,
Então, assim, a linguagem piagetiana é uma linguagem complexa. Eu fiz um curso de mais de 3.000 horas. Ó, um autor que pode ajudar bastante vocês a entender Piaget é Lauro de Oliveira Lima. Lauro de Oliveira Lima, ele criou uma escola no Rio, que fez muito sucesso. Eu estudei muito, inclusive eu tive aula com ele, não sei se foi com ele ou com a filha dele, eu não vou lembrar, tá? Então, o SESI utilizou muito a metodologia de Lauro de Oliveira Lima, baseada na teoria piagetiana. Tá? Então, para Piaget, a inteligência se dá dentro de novos esquemas. Ok, meninada? Vamos lá, meninada? Bom, nós temos aí o Vygotsky. O Piaget, ele nasceu numa família modesta, mas a mãe, se eu não me engano, era professora e tudo mais. Piaget era bem terrível. Uma vez convidaram ele para dar uma palestra, ele andava de bicicleta, e ele chegou para dar a palestra, ele estava bem simples, e a pessoa perguntou para ele onde é que estava o terno. E ele não falou que ele era palestrante. Ele foi em casa, pegou o terno, foi lá e deu o terno para a pessoa e falou, agora o terno vai dar palestra, porque eu não vou mais dar palestra. Então, ele não era, Era no crânio, A metade da inteligência dele já estava bom para nós. Bom, o Vygotsky, ele já nasceu numa família mais abastada, como se dizia antigamente, ele teve tutor. O que era o tutor antigamente? O professor particular. Então, muita gente tinha tutor. Tinha uma pessoa em casa para ensinar. Então, Vygotsky, ele trouxe algo fundamental, que é a questão do que? Da cultura. A cultura molda o psicológico. Eu penso que a cultura, ela antecede ao ensino e à educação, mas, ao mesmo tempo, eles têm que caminhar juntos. Quando eu falo de cultura aqui, eu não estou falando de cinema, de cultura em massa. Eu estou falando da história de cada um. Qual é a sua cultura? Qual é a cultura aqui do bairro que eu moro? Qual é a cultura do bairro lá do Batel? A cultura do bairro lá da SIC? Do Capão Raso, do Cajuru? Aqui do Bacaxiri, da Boa Vista? Que cultura que eu estou inserida? Então, para Vygotsky, essas diferentes culturas trabalham aqui a questão do desenvolvimento. E aqui, Vygotsky traz uma coisa fantástica, que é a questão do desenvolvimento da linguagem, que eu vou trabalhar mais com vocês, a questão da linguagem. O mundo é uma linguagem. E a questão aqui da zona de desenvolvimento proximal. Nós vamos ter aqui o conhecimento real e o potencial. Aí eu vou ter aqui a zona do desenvolvimento proximal. Quem é que fica no meio da zona de desenvolvimento proximal? É o mediador, que pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser a outra criança. Então, eu tenho um conhecimento real, mas eu posso ir além, Um exemplo típico é o pai ensinar o filho a andar de bicicleta. Se não tem lá aquelas rodinhas de apoio, ele segura. Então, geralmente, ele vai do lado. Aí, quando ele vê que o filho está mais equilibrado, ele segura só um lado, ou ele só vai segurando atrás, aí solta, Daí, às vezes, o filho cai, ele vai lá, começa tudo de novo. Então, aqui é uma outra grande contribuição
que Vygotsky trouxe é a questão da mediação. Que nós, adultos, as pessoas com quem esta criança convive, nós somos o quê? Os mediadores. Para que ela desenvolva mais ainda, tá? Bom, sobre Vallon. Vallon, né, foi médico, psicólogo, filósofo. Acho que ele só estudou, né, pessoal? Porque pense. E ele abalou as teorias do desenvolvimento cognitivo. Claro que ele tem um livrinho, depois eu vou ver se eu acho, que tem, eles fazem uma comparação, e também trazem as contradições que existem entre Piaget, Vygotsky e Vallon. Então, ele abalou aqui as teorias do desenvolvimento cognitivo. Ele trouxe o quê? A discussão das emoções. Para ele, 4 temas centrais: a afetividade, as emoções, o movimento e a formação do eu. Então, Vallon trouxe uma grande contribuição dentro da psicomotricidade. Tomem cuidado aqui. Desenvolvimento motor é uma coisa e psicomotricidade é outra. Quando é que eu estou trabalhando o desenvolvimento motor? Quando eu dou uma atividade dirigida. Por isso que muitas escolas colocam lá aula de psicomotricidade. E não é. É de desenvolvimento motor. Porque eu estou dando uma atividade dirigida. A partir do momento em que eu apresento o material, mas eu dou a oportunidade para esta criança criar, eu estou trabalhando o quê? A psicomotricidade. Porque a psicomotricidade, ela está relacionada com o centro de interesse de escolha. E daí relacionada a quê? A afetividade e as emoções. Então, para Vallon, o desenvolvimento do eu está relacionado ao movimento. Ao movimento. E daí o que se faz com as crianças? Se limita. A criança precisa de espaço para arriscar, tem que dar folha grande para ela arriscar. Não, vão limitando. Vão colocando o cérebro da criança numa casinha, numa caixinha. Ai, tá? Outros teóricos aqui, Jung, né, Pavlov, Watson. Aqui eu só trouxe aí as fotinhas deles, ó. Ó, Piaget, né, o velhinho charmoso ali, ó. Pessoal, aqui, Eric Erikson, que nós vamos estudar mais na fase da adolescência, Vygotsky, Melanie Klein, Ana Freud, Winnicott, que eu não coloquei, tá? Só um pouquinho aqui que eu vou abrir a porta. Esquenta, né? Pessoal, aqui, ó, qual é o papel da psicologia do desenvolvimento? Então, ela vai definir o estudo das idades, desde o nascimento, desde a concepção, da vida intrauterina, até a morte. E daí nós temos aqui os aspectos, a questão afetiva, social, biológica e cognitiva. A afetiva está relacionada à questão do afeto, do amor, social, as relações, biológica, a questão funcional, fisiológica,
Por isso que quando eu recebo uma criança com uma queixa, eu tenho que tirar todas as possibilidades aqui. Será que ela é surda? Será que ela enxerga? Será que ela tem alguma disfunção hormonal? Enfim. E cognitivas, que é o processo aqui de aprendizagem e desenvolvimento. Nós temos aqui os estudos longitudinais dentro da área da psicologia do desenvolvimento. É muito amplo. Existe a escala de Gesell, que eu vou falar mais para frente. Então, durante muitos e muitos anos, você pegava aquela escala lá de Gesell, e olhava lá o desenvolvimento. Hoje, as próprias fases de Piaget, muito tempo se avaliava a criança dentro das fases de Piaget. Lógico, você pode avaliar, mas não colocar aquilo como não tem que ser assim. Igual a Emília Ferreiro, a Emília Ferreiro traz a questão da psicogênese, da leitura e da escrita. As fases da escrita. A criança com 3 anos só faz garatuxa. Mas, de repente, ela não faz só isso. Ela já está numa outra fase. Nós vamos estudar, as fases da escrita, as fases de desenho. Vocês precisam entender isso aí. Tá? A questão aqui o curso da vida, as limitações. Então, eu posso ter um adolescente com cabeça de adulto, tá? Ou eu posso ter um adulto com cabeça de criança, um psique, tá? Então, nós temos que trabalhar aqui o quê? A questão da infância, da adolescência, adulto e o envelhecimento. Claro que eu vou trabalhar com vocês a infância e a adolescência. A fase adulta, pré-adulta, envelhecimento, vocês terão disciplinas específicas. Nós temos aqui a questão do contexto sócio-histórico, múltiplas, as questões cognitivas, afetivas, biológicas, sociais aqui. E as contribuições da psicologia do desenvolvimento, que nós já trabalhamos na aula passada, que é a prevenção, primária, secundária e terciária. E a questão aqui da promoção à saúde. A evolução aqui histórica, o período formativo, psicobiologia, psicologia da personalidade, o desenvolvimento cognitivo. Aqui algumas referências que eu deixei. E o professor não ensina, mas arranja modos da própria criança descobrir e criar situações problemas, que é uma frase aí de Piaget. Pessoal, eu ainda vou dar uma revisada rápida no material da última aula. Alguém quer fazer alguma consideração? O que vocês acharam da aula, do conteúdo explorado? O que vocês aprenderam? Eu disparei, eu estou 1 hora falando. Falem, meninada e menina. Oi. Você pode só repetir sobre aquela diferença de desenvolvimento motor e psicomotricidade? Tá, isso é muito importante. O próprio Ministério da Educação, a própria escola, fez muita confusão. Eu aprendi lá em Barbacena, lá quando eu fiz psicologia, nós tínhamos a disciplina psicomotricidade. Então, estudiosos, nós temos o Vitor da Fonseca, quem quiser se aprofundar no assunto, o próprio Valon. Eu postei lá no material do AVA de vocês o manual do Neto,
Então, esse manual do neto, que nós vamos ver mais à frente, a prefeitura, os CEMAIs da prefeitura, os centros de atendimento especializado, eles utilizam para fazer avaliação. Então, nós temos que entender uma questão. O que é o desenvolvimento motor e o que é a psicomotricidade? Então, a criança, ela tem o desenvolvimento motor dela, então, ela anda, depois ela gatinha, ela se arrasta, gatinha, depois ela corre, primeiro ela pega a colher e brinca, depois ela vai aprender esse movimento de colocar a colher à boca, que não é tão simples assim, tá? Quando ela está explorando o objeto espontaneamente, ela está trabalhando a psicomotricidade. Então, eu dou lá a colher para ela, a colher, para ela, e ela brinca, joga. A partir do momento em que eu pego a mão dela e eu coloco essa colher e eu começo a determinar esta ação, tá? Eu estou trabalhando o desenvolvimento motor. Então, o desenvolvimento motor, ele é dirigido. Ele é dirigido. E a psicomotricidade, não. Então, a própria proposta dentro das escolas teve que mudar o nome, porque se eu dou uma atividade dirigida, por exemplo, vou dar o exemplo do professor de educação física. Eu vou trabalhar a psicomotricidade. Vai. Bonito. Aí ele vai lá, leva o balde e a bola e coloca a criança numa situação mais distante e faz com que a criança jogue essa bola no balde, dentro do balde. O que ele está trabalhando? Psicomotricidade ou desenvolvimento motor? Motor, está dirigindo. Motor, muito bem. Aí ele coloca lá no plano, eu dei uma aula de psicomotricidade. Dá para chorar, né, gente? Agora, ele levou lá o balde, ele levou os cavalinhos, ele fez lá vários cantos temáticos, e a criança se esbaldou em brincar. Ele trabalhou a psicomotricidade. Por isso que é importante que quem puder, leia lá, dê uma olhada no manual do neto, tá? E olhem também a BNCC, que tem lá a proposta da educação infantil, dos cantos temáticos, da criança experienciar, ela experimentar. Claro, colegas, eu sempre gosto de estar trazendo a questão do deficiente intelectual. Tem criança com 6 anos que não sabe brincar, porque ela tem um cérebro limitado. Então, eu vou ensinar ela a brincar. A mesma coisa, uma criança de 2 anos. Outro dia, uma criança aqui no meu prédio, no elevador, me deu na cara. Dentro do elevador. 2 aninhos, daí o pai quis brigar, eu falei com ela. Ela não sabe. Ela nem sabe que ela está me batendo. Tá? Daí ela riu, ela estava brincando comigo. Então, é isso que nós temos que diferenciar. Alguém pode falar assim, meu Deus, que absurdo, uma criança de 2 anos dando na cara de um adulto. Não tem noção, não sabe, ninguém ensinou. Então, tem coisas que por isso da importância do quê? Da mediação do adulto. Não é que eu vou criar lá no CEMEI, lá no Centro de Atendimento Infantil, eu vou criar
os cantos temáticos para eu ficar sentada no celular. Não. É para eu ficar interagindo. Então, eu lembro uma cena, as meninas brincando de casinha, daí elas foram lavar louça. E não tinha não tinha um paninho para elas secarem a louça. Elas secaram a louça com a blusinha. Aí que entra a mediação do professor. Ah, vocês vão secar a louça? Louça se seca com o quê? Com o que se seca a louça? Ah, com pano de prato? Será que aqui na escola não tem um pano de prato? E daí começa o quê? O processo de mediação. A mesma coisa, o menino vai lá e bate no outro. Eu vou conversar. Por que você bateu? Por quê? Por que você bateu? Você gostou de apanhar? Não. Você quer bater nele? Quer dizer, é isso. Então, hoje a criança não dá para comparar. Se nós fizermos aqui um processo da linha do tempo, não dá para comparar a criança dos anos atrás e de agora. A criança, ela precisa ser ouvida. Mas, às vezes, ela precisa também, ter limite. Não é fácil você educar. Tá? Mas a melhor educação é a educação pautada na verdade. Na verdade. Eu não estou com ódio de você. Eu estou com ódio do que você fez. É diferente. Então, o ser humano precisa aprender a separar o sentimento em relação à atitude e o sentimento em relação à pessoa. Ok? Pessoal, mais alguma dúvida? Respondi aí a pergunta? Sim, prof. Muito bem. Obrigada. Mais alguma pergunta? Não? Pessoal, do slide da aula passada, vocês querem que eu repasse para vocês rapidinho? Alguém tem dúvida? Posso dar uma repassada, não tem problema, eu fiquei devendo isso para vocês, né? Professora, eu tenho uma pergunta, na verdade, que é referente aos slides. A senhora só passa nas aulas ou a senhora coloca no AVA também? Tá lá no AVA. Ok. É que eu não encontrei da semana passada para repassar no caderno. Não, semana passada... Não, está na outra aula. Tá? Porque na aula, lembra que na aula da semana passada, eu não coloquei... Já vou deixar, Rafael. É o Rafael mesmo, né? Então, eu não coloquei material, lembra? Sim. Porque... O slide que eu trabalhei na aula passada é da outra aula. Porque nós estávamos atrasados. Entendi. É que como tinha bastante coisa na aula anterior, na que teve os conteúdos, né, que você colocou os arquivos, era bastante arquivo, daí eu acabei um pouco nisso, mas já me localizei, já. Obrigado. Geralmente o slide, ele está lá na primeira janela do material. Tem lá, o primeiro, eu descrevo lá, já tem lá, material de estudo, tá lá. E daí lá embaixo tem os materiais complementares, tá, Rafael? Obrigado, prof. Você se achou? É que como eu postei... Professora, mas não tá lá, eu acabei de olhar também. Tá o artigo 2, você colocou no material de estudo. É isso que eu me confundi. Mas em qual aula que você está falando, Elisane? Na de hoje. O slide da aula de hoje? Será que eu não... Mas eu postei. Será que vocês estão olhando a aula certa?
Sim, professora, só está o artigo 2 no material. Tá, deixa eu entrar lá no AVA, fiquem aí, segurem a onda aí. Vamos ver se eu consigo entrar. É que às vezes é tanta coisa arada, né? Vamos entrar lá no AVA já para resolver. Só um pouquinho. É o material de hoje, o slide de hoje, né? Sim. Ah, tá. Ah, pode ser, né, que eu não postei. É que são 2 turmas, daí às vezes eu confundo. Vamos entrar lá para ver. Pessoal, da aula passada, alguém tem dúvida? Vocês... Vou dar uma repassadinha também no slide. Prof, eu não é dúvida, mas eu só queria ver se você pode fazer algum comentário da sugestão lá do filme que você indicou, Sorriso de Mona Lisa. Ah, sim. Faço. Tá. Alguém já assistiu esse filme? Sim, prof. Então, na realidade, esse filme eu deixei como uma sugestão para vocês. Tá? Então, para vocês... Pior que não está publicado, é por isso que vocês não estão conseguindo abrir. Ó. Deixa eu abrir lá. Então, esse livro, filme, se vocês quiserem assistir, e montar um grupo e discutir o filme, fiquem à vontade. Eu deixei só como uma sugestão. Pior que não tá mesmo, e eu tinha postado esse material, gente. Tá aqui, ó. O que eu postei? Postei o material errado, gente. Ai. Já vou postar. Ainda bem que o Rafael olhou, né, Rafael? Então... eu tava me perguntando isso desde o começo da aula. Cadê esse slide? Tava procurando aqui que tem. Aí eu deixei melhor perguntar. Mas eu devo ter me perdido, né? Sabe como é que eu sou? É tanta informação numa cacholeta só. Eu já vou colocar da aula 1 aqui também, porque vai que alguém se perdeu. Então, daí vocês assistem lá o filme da Mona Lisa, né? É uma história muito interessante, traz aqui uma proposta diferenciada, né? Que a professora chega numa escola e ela começa a fazer com que as estudantes, que era numa escola totalmente feminina, ela chega na escola e ela coloca essas meninas para pensar sobre a vida delas. E claro que gera um monte de conflitos em relação a elas, as meninas, a vida delas, porque elas tinham aquela vida assim regrada dentro da casinha, aquele ensino tradicional, então ela gera lá uma polêmica, inclusive, né? Ela era uma professora polêmica, porque ela colocava essas meninas para pensar, tá? Ok? Mais alguma dúvida? Então, quem quiser assistir o filme e fazer aí uma discussão, fiquem à vontade. Eu deixei mais como sugestão mesmo de um filme, tá?
Então, eu vou passar aqui o slide da última aula, rapidinho. Eu sei que nós já extrapolamos o tempo. Vocês não vão reclamar, né, que eu estou extrapolando o tempo? Ai, ai. Tem turma reclamando. Prof. Ô, prof. Oi. Pode falar, Fabi, pode falar. Não, fala você, a minha pergunta não é sobre a aula. Não vai dar aqui, mas eu vou passar. Fale. Beleza. Prof. Oi. Você falou do Lauro de Oliveira Lima, né? Lauro de Oliveira Lima, é. Uhum. Eu estava procurando ali e tem um livro dele que é para iniciantes em Piaget. Isso. Né? E tem PDF, tudo para baixar. Eu acho que muita gente aí está encontrando muita dificuldade, assim, com psicologia da inteligência, que a gente precisa fazer resumo, tal, resenha, né? Uhum. E, assim, é só ele? Ou tem algum outro artigo, ou algum outro livro que possa ajudar a gente nessa... Tem, porque eu estudei o Lauro de Oliveira Lima, uhum. E eu estudei essa professora, eu e ela, a gente se pegava, mas tudo bem, deixa eu lembrar o nome dela. Meu Deus, eu fiz curso com ela 3 anos. Oh. Se desse bem, então eu ia para 5, hein? Mas a gente aprende assim, né? É Sim, o que eu falo. Professor muito bonzinho, você não aprende. Você aprende com o professor, às vezes, que é mais assim. Deixa eu lembrar dela. Só um pouquinho, deixa eu ver se eu acho aqui no... Beleza. Tá. Ai, como é que era o nome dela? A Mantoan, peraí. O sobrenome dela é Mantoan. Mantoan Piaget. Essa, ela dava curso no Brasil inteiro. Aqui, ó. Tá aqui, ó. É a Maria Tereza... Mas tem a irmã dela também. Tem aqui a Maria Tereza... Aqui, ó, Maria Tereza Egler Mantoan, mas tem a irmã dela também. Porque a Maria Tereza Mantoan, ela estuda sobre a questão do deficiente. Deixa eu ver se eu acho. Meu Deus, e agora lembrar o nome dessa professora? Eu tinha todo o material dela, gente. Eu tinha todo o material dessa professora. Eu emprestei para uma moça até hoje. Até hoje. Oi. Deixa eu perguntar uma coisa. A senhora já foi naquela jornada de psicodrama da Lotus em Florianópolis? Eu participei, mas faz tempo já. Ah, tá. Eu participei uma vez também, foi bem, bem interessante. Foi. Nós temos aqui em Curitiba a Casa João de Barro. O Adriano, não sei se alguém participou da palestra, ele sempre vem dar palestra para nós, né? Mas é muito bom, excelente. Florianópolis é bem articulado no psicodrama, tem muitos psicodramatistas lá. Foi na Praia de Ingleses, na época que eu fiz, faz um bom tempo, mas foi muito legal. Isso, Sai fogo? Menina, eu preciso achar a irmã dela. Mantoan, Jean Piaget. Aqui, ó. Aqui eu achei um sitezinho aqui, ó. Eu vou ver se eu acho o nome, eu vou pesquisar com mais calma, tá?
a irmã da Tereza, que eu tive aula com a irmã dela. Aqui tem alguns conceitos de Piaget, tá bom? Mas se eu achar, daí eu mando para vocês daí, tá? Pessoal, mais alguma questão? Da aula passada, alguma coisa? Vocês assistiram lá o vídeo? Não? Então, eu vou passar aqui rapidinho, só que ele não está abrindo, tá? Então, da aula passada, nós trabalhamos aqui o que é psicologia, o estudo da psicologia, a questão dos sentimentos, do pensamento, da razão, o papel da psicologia do comportamento humano, a questão aqui da questão humana, biológica, social, a psicologia contemporânea, que vai trabalhar a prevenção, a consolidação, o restabelecimento mental, a questão aqui da psicologia do desenvolvimento experimental, cognitiva, a personalidade, né, a questão da psicometria, o que é a educação, que nós já discutimos, que é satisfazer aqui as necessidades do processo de aprendizagem e desenvolvimento, o papel da psicologia da educação, que é estudar, né, e trabalhar aqui as questões educativas, o estudo do desenvolvimento, as questões morais, cognitivas, afetivas, sociais, a concepção de aprendizagem, a prática, o foco na ação pedagógica, no ensino, e a questão do desenvolvimento, o processo do desenvolvimento que o indivíduo constrói aqui através do ambiente físico, social e as suas características, E a questão aqui da aprendizagem e o que nós estudamos aqui na antiguidade, que é a questão da pedagogia, da personalidade, da pedagogia humanista, que aqui ainda a psicologia não era consolidada. A Idade Média, a questão dos dogmas, o humanismo, a história da aprendizagem, aqui Ivan Pavlov, a aprendizagem, a questão da mudança de comportamento, as teorias aqui do associacionismo, Pavlov, as experiências com cães, a Gestalt, a questão da forma, Freud, né, a psicanálise, nós vimos um pouco, Piaget, e a sugestão aqui do filme, promover um debate sobre o papel da professora e o resultado aqui do trabalho, tá? Ok, pessoal? Mais alguma pergunta, alguma questão? Eu vou ver se eu acho a irmã da Mantuan. Prof, eu acho que eu saí para pegar água quando você estava falando do filme da Mona Lisa. É para fazer é para assistir, fazer um trabalho, é isso? Não, ficou como uma sugestão. Não é obrigatório. Tá, beleza. Né? Geralmente, ao final de cada aula, eu sugiro um filme, eu sugiro um livro, sugiro um texto, um vídeo. Vocês viram que eu sempre coloco vídeos lá, curtos, lá na aula também, para vocês assistirem, tá? Tem muitos vídeos, pessoal, de Piaget. Eu vou ver se eu acho alguma coisa, eu mando para vocês. Pessoal, mais alguma questão? Como é que foi a aula para vocês hoje? Alguém quer comentar? Foi legal, prof. Foi legal. Eu vi os vídeos que você colocou lá do neurodesenvolvimento infantil, achei bem interessante. E foi sim. Dá para entender até melhor, porque a gente está vendo tudo isso também com a psicologia da aprendizagem, e daí é bom que uma coisa completa a outra, né? Uma aula completa a outra. É muito bom, prof. Ficou bem claro com os vídeos. Ficou bem mais fácil de entender. Isso. Quem puder, eu sempre vou colocar o material com antecedência.
Então, dá uma olhada antes, vocês já vêm para a aula já com alguma coisa já construída. Tá bom? Mais alguém quer comentar? Voltei no tempo lá, prof, com aquele livro lá Na Terra dos Meninos Pelados, de Graciliano Ramos. Eu li há muito tempo atrás, e o livro muito interessante, foi muito criticado, né, na época que ele escreveu. Fala muito da discriminação, do que hoje a gente chama de bullying, né? Bullying. E muito interessante. Bacana mesmo. Deu vontade de ler de novo. Bem isso. Pessoal, mais alguma questão? Então, eu vou encerrar aqui a gravação, tá?